Levante as suas mãos aos céus e aplauda aquele que vive para sempre. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Tu és bem-vindo aqui, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, aleluia, dê um grito de alegria ao Senhor, aleluia. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Você pode dar um sorriso aí à pessoa que está ao seu lado e declarar a ela um excelente dia para você. Aleluia. Podem se sentar, por favor. Glória a Deus pela vida de vocês aqui no altar. Glória a Deus. Essa água aqui é minha? Essa água será que é para mim? Abrir, não. Amém, queridos? Que alegria tê-los aqui nesta manhã de domingo, né? Agora de manhã terminou o encontro com Deus, tivemos aí alguns irmãos participando do encontro, que alegria, que bênção, desde sexta-feira, glória a Deus, e para nós foi uma grande alegria ter esses irmãos aí participando do encontro, também os irmãos estiveram ministrando, né? Um tempo maravilhoso, um tempo especial. Hoje nós estamos aqui numa manhã muito especial e gostaríamos de compartilhar com vocês vamos dizer assim, não será uma conclusão efetiva, porque nós ainda queremos falar mais sobre isso que nós estamos compartilhando, que é a alegria da salvação. Mas depois de 2 semanas, hoje é a terceira, queremos fazer um pequeno fechamento dessas 3 semanas em que nós estivemos aqui compartilhando a palavra com cada um de vocês. Hoje, né, dia 12 de setembro, nós estamos como igreja finalizando um período de 30 dias de leitura, de meditação, de atividades práticas do livro Testemunho de Cristo Sem Medo. Nós fizemos uma leitura, depois nós renovamos essa leitura novamente, todos os dias sendo publicados aí, como nós faríamos essa leitura, porque nós queremos que haja um despertamento nos nossos corações sobre essa alegria de testemunharmos Cristo sem medo, testemunharmos, anunciarmos, evangelizarmos naturalmente. E hoje, né, nós estamos aqui concluindo, vamos dizer, como eu disse, dando um fechamento nessa série sobre a alegria de salvação, e eu gostaria de falar sobre o tema nesta manhã, transmitindo a alegria da salvação. Qual é o tema desta manhã? Transmitindo a alegria da salvação. Dentro desse fechamento hoje, dia 12, né, nós vamos agora, a partir deste período, durante este mês de setembro, nós estivemos aqui, aqueles que estiveram conosco aqui na vigília, que nós tivemos na primeira sexta-feira deste mês, e também no período de convocação do dia 7 de setembro, já receberam todas as direções e instruções em que nós estamos aplicando os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, família, casa, nação, a igreja, o ministério, tudo. Nós orientamos pessoas que têm o livro Somente uma Gota do Sangue de Jesus estarem utilizando, e no dia 7 de setembro nós ficamos aqui 4 horas praticamente ensinando, ministrando como fazer essas aplicações do sangue de Jesus diariamente, todos os dias, né? E aí, então nós passaremos estes
dias de setembro, todos esses dias de setembro, fazendo isso até o dia 30 de setembro, aplicando o poder do sangue, né, sobre essas campanhas, sobre esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, sobre a questão do testemunhar de Jesus e tudo isso que envolve as nossas células, envolve as nossas vidas, as nossas famílias. Amém, queridos? Nós já sabemos o que é a alegria da salvação. E desde domingo retrasado, né, compartilhando um pouco sobre isso, percebemos que a alegria da salvação nada mais é do que uma experiência pessoal que só pode vivenciá-lo ou vivenciá-la aquela pessoa que escolhe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí sim, então, inicia-se uma batalha contra o eu, contra nós, né? Eu diria que esta é a alegria da salvação, é você ter escolhido Jesus, é você ter tido uma experiência, né, de escolher a Cristo como seu Senhor e Salvador. Muito bem, essa alegria chega aos nossos corações desta forma, quando nós dissemos, eu recebo, eu aceito, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e aceito-o como meu Senhor e Salvador. Mas não é só isso, nós precisamos desfrutar dessa alegria, não é verdade? E alguém aqui, eu fiquei sabendo que no dia que eu comi a banana aqui, eu despertei aí a curiosidade e vontade de alguns comerem banana aqui no culto, né? Pena que eu não trouxe mais naquele dia. Mas desfrutar é você saborear aquilo, sabe? É você apreciar, é você curtir. E como é importante nós como cristãos, queridos, curtir essa alegria da salvação de não sei quantos anos. Eu já estou indo para quase 33 anos que eu disse sim ao Senhor. E nesses 33 anos, o gostoso de tudo isso não é só o passo que nós damos quando aceitamos a Cristo, mas é você passar a sua vida, passar os dias da sua vida desfrutando dessa alegria, desfrutando, saboreando, sabe, aproveitando ao máximo. É você estar ali absorvendo, sentindo o gosto da salvação. Isso é algo muito especial. E o que nós vimos já que o que acontece conosco quando nós perdemos a alegria da salvação é muito ruim, é muito chato. A gente se torna assim uma pessoa meio sem sal e sem açúcar, sabe? Nós perdemos aquela verdadeira motivação de estar na presença do Senhor. Parece que tudo se torna pesado, cansativo. Resumindo, a gente passa a ser apenas pessoas religiosas. E infelizmente a religiosidade tem matado muitos cristãos dentro da própria igreja. Nós nos tornamos tão religiosos, queridos, vestimos uma capa de religiosidade sobre as nossas costas, e parece que tudo aquilo na nossa vida que nós temos que fazer se torna um peso, e aí aquela alegria vai sendo roubada dia a dia, a gente começa a ficar opresso, a gente começa a ficar meio triste, a gente começa a ficar assim meio depressivo, ansioso, com todas essas coisas que já aconteceram no passado, ou com as coisas que vão acontecer no futuro, e a gente não vive o presente. A gente não desfruta do momento em que nós estamos aqui na terra, com nossos filhos, com a nossa família, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Por quê? Porque nós deixamos em algum momento a alegria da salvação se esvairir de nós. Ela vai embora. Nós perdemos isso e a gente fica uma pessoa insuportável. A gente se torna uma pessoa meio esquisita, sabe? Parece que as coisas não têm mais gosto. E no entanto, mesmo que isso tenha acontecido com você, que a alegria da salvação em algum momento, sabe, você a perdeu, lembre-se de que isso aconteceu também com alguns homens de Deus. Davi foi um deles. Davi, em certa ocasião, ele havia perdido a alegria da salvação, e aí ele faz uma oração ao Senhor. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E quando ele faz isso, ele pede para que o Senhor o sustenta com espírito voluntário. Ele estava dizendo assim: Senhor, restitui a alegria, restitui o prazer, restitui o gozo. Isso está lá em Salmo 51, versículo 12. Restitui o gozo no meu coração. Esta é uma oração, é a primeira oração, queridos, que nós todos podemos fazer no momento em que nós perdemos a alegria da salvação. É uma oração de restituição. Restitui no meu coração.
Não me deixa, Senhor, viver os dias na terra, supostamente, entre aspas, servindo a Deus, com o coração aborrecido, chateado, amargurado, depressivo, ansioso. Nós não precisamos viver assim, queridos. Nós podemos viver todos os dias a alegria da salvação. E esse foi o tema da semana passada, viver a alegria da salvação. É a gente passar todos os dias nessa terra. Então, isso significa que desfrutando e vivendo diariamente da alegria da salvação, mesmo, queridos, a gente passando por momentos difíceis, por provações, ainda assim nós podemos encontrar, no meio das provações, no meio das tristezas, nós podemos encontrar tesouros, nós podemos encontrar riquezas que são extraídos desse tempo de luta, desses tempos de provações, e mesmo que ainda nós não entendamos aquela luta, aquela situação que nós estamos passando, você pode continuar crendo, continuar acreditando que Deus está fazendo algo e que irá produzir em você, não apenas a alegria momentânea, mas também uma alegria eterna, uma alegria com Cristo. Ou seja, para que eu e você, queridos, possamos de fato nos alegrar em meio ao caos, como nós falamos na semana passada. Nós precisamos saber e entender que toda alegria ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem e traz esperança, para que nós possamos continuar a corrida que nos está proposta diante de nós, todos os dias, levantando de manhã, abrindo os olhos. Hoje de manhã bem cedinho eu levantei, para abrir aqui, para os irmãos chegarem para o encontro, e eu dei uma espiada assim, o sol já estava brilhando. Olha só, acordou tarde, né, pastor? Não, é que o sol amanheceu hoje mais cedo. Bem cedinho ele já estava aí, já brilhando. Como é importante, queridos, a gente entender que todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, Deus está nos dando mais uma oportunidade de respirar, de desfrutar, de viver na presença dEle. Amém? Amém, queridos? Mas não para por aqui. Não é só desfrutar e viver a alegria da salvação. Hoje nós seguiremos para um próximo passo, eu diria um próximo nível de entendimento sobre a questão da alegria da salvação. Ou seja, perceber que você foi salvo, que nós entregamos a vida a Cristo, perceber que nós podemos desfrutar, sentir a alegria do que isso significa, é muito bom, mas é só o começo, porque quando você partilha, quando você compartilha, quando você transmite essa alegria da salvação a outras pessoas, aí eu posso lhe dizer que vem uma plenitude de gozo dessa alegria da salvação sobre a sua vida. Não é só receber e viver, ou seja, ficar só para mim. Eu preciso transmitir isso. Quando nós fazemos isso, essa alegria da salvação, ela é completa. Ela se torna plenitude nas nossas vidas. Isso quer dizer, queridos, para que você realmente desfrute, para que realmente você viva essa alegria da salvação, você também precisa transmitir esta alegria da salvação com as pessoas que estão ao seu lado. É como que se para desfrutar e viver a plenitude, e quando eu falo de plenitude, na verdade, se você for pesquisar, você vai ver que é um estado do que se acha completo. Plenitude é inteiro, é cheio. Se nós queremos viver assim, queridos, plenos, cheios, se nós queremos viver completos, com essa alegria dentro de nós, desfrutando e vivendo, precisamos também transmiti-la. Precisamos liberar isso, essa alegria, sabe? E você vai transmitir dessa alegria da salvação. E quando nós falamos de transmitir é ser condutor desta alegria. Transmitir significa você propagar, significa
transportar, exalar, divulgar. É como se você estivesse radiando, distribuindo, emitindo, anunciando, revelando esta alegria da salvação, disseminando a alegria da salvação. Aí sim nós somos completos. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, imagina, você tem caixa d'água na sua casa, você já viu algum sistema de água, de recepção de água. Quando a água vem para a sua casa, por exemplo, ela é recebida numa caixa. Só que aquela caixa, ela recebe e ao mesmo tempo ela transmite. Ali é apenas um reservatório. Mas se a água ficar parada ali por muito tempo sem ela transmitir, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai apodrecer, vai dar bicho, alguma coisa ruim, a água não vai prestar por um tempo. Depois de um tempo melhor. Por quê? Porque ela só está recebendo. E nós não temos como desfrutar de algo se a gente só recebe e vive, fica só aquilo. Eu preciso liberar aquilo para que eu receba mais. Quando a água é liberada, vem uma água nova. E essa água nova, ela também pode ser transmitida. E sempre haverá um fluxo de água contínuo. Por isso que a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Porque você está recebendo essa água, você está recebendo esta alegria e automaticamente você está transmitindo essa alegria. Você vai estar sempre sendo um canal. Você vai estar sempre sendo usado, limpo. Este canal vai estar sempre sendo purificado. E esse é o tema oficial da ministração desta manhã, transmitindo, eu repito, transmitindo a alegria da salvação. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 5, existe uma história aqui, e eu gostaria de compartilhar. Nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos. Diz assim, vai estar aparecendo aqui na tela, você pode acompanhar, eu estou lendo na nova versão, na nova Almeida atualizada. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Em algumas versões diz um homem de autoridade, um homem respeitado, porque no meio dele, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Versículo 2 diz: tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso para o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também o rei de Israel uma carta que dizia: tão logo esta carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, ele rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpos? Deu meia volta e foi-se embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. E depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Muito bem, esse relato de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 16, onde nós lemos, nos chama a atenção aqui para alguns personagens na palavra. Eu vou falar de 4, embora exista mais. Por exemplo, aqui tem um rei chamado rei da Síria. Nós não vamos falar sobre ele hoje. Temos também o servo do profeta que chama Geazi. Não vamos falar sobre Geazi também. Mas eu quero falar de 4 outros personagens que nós lemos aqui. O primeiro dele é sobre Naamã, que está no versículo 1, onde a Bíblia diz que ele era o quê? Um homem muito importante, um homem poderoso, tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Por quê? Ele tinha tudo porque ele era um grande homem diante do seu rei. Ele era um homem, um comandante que comandava um grande exército, mas ele não tinha nada, porque ele era um homem leproso. E quem tinha uma lepra naquela época, queridos, era considerado praticamente excluído de um contexto da sociedade. Ele tinha tudo, mas não tinha nada, porque faltava uma coisa na vida dele muito importante: ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia o Deus que poderia mudar a sua situação, ele ainda não havia experimentado a alegria da salvação. Nós estamos falando de Naamã. Quando alguém, queridos, olhava para Naamã, se sentia mal, porque era assim que acontecia quando as pessoas olhavam para um leproso. Só via a lepra, só via sofrimento. E segundo, se você for estudar, você vai perceber que ele não tinha uma feridinha, não. Ele realmente estava com o seu corpo todo leproso. E a lepra ia consumindo partes da carne da pessoa. A segunda pessoa que nós vemos aqui, o segundo personagem, está no versículo 2. É a menina cativa. A Bíblia diz, no versículo 2, que as tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Esta é a segunda personagem. Quem é essa menina? Ela era apenas uma escrava. Uma escrava, longe da sua pátria, longe da sua casa, longe do seu lar. Ela era alguém que aos olhos do contexto social, ela não tinha nada. Ao contrário de Naamã, que tinha tudo. Mas ela tinha tudo, porque ela conhecia o Salvador. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus que tinha mudado a sua vida, que tinha mudado o seu coração. Quando alguém olhava para ela, queridos, era diferente a visão que tinha de Naamã para com ela. Quando as pessoas olhavam para essa menina, sentiam paz. Quando as pessoas olhavam para ela, sentiam esperança em seu olhar, em sua vida, em suas palavras, porque ela tinha Deus. O terceiro personagem que nós vemos aqui está no versículo 6 e 7, aonde você vai ver que fala do rei de Israel. A Bíblia diz
que levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão somente esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. O rei da Síria tinha enviado essa carta para o rei de Israel, dizendo que Naamã estava indo junto com a carta. Olha qual foi a resposta do rei no versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, ele rasgou as vestes, as roupas, em sinal de medo, e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dar a vida, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como você pode notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Olha qual foi o posicionamento do rei de Israel. Aqui, queridos, está alguém que tinha tudo e não tinha nada. Ele era o rei de Israel. E mesmo sendo líder do povo de Deus, ele não confiava em Deus. Ele era o líder daquela nação, era líder daquele povo, mas ele não acreditava no Deus que ele supostamente servia. Ele tinha o conhecimento do poder de Deus, mas não confiava o suficiente no maravilhoso Deus que poderia trazer alegria de salvação à vida de Naamã. E existe um outro personagem que está no versículo 8, que é o profeta de Deus. Aqui diz assim: mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas vestes? Deixe-o vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Quem nós estamos vendo aqui, queridos? Eliseu, profeta de Deus, era alguém que estava com Deus constantemente. Ele andava com Deus. Alguém que pertencia a Deus e podia sentir o poder para transmitir a alegria da salvação a alguém. Agora vamos falar um pouquinho desses 4 personagens, quais nós já conhecemos. Vamos começar pela menina cativa. Quando nós a vemos neste relato, queridos, ela conseguiu fazer algo porque ela vivia a alegria dentro dela. Aqui diz que ela viveu a alegria da salvação e ela era uma bênção para as pessoas, e no caso uma pessoa aqui, que estava necessitada, e ela poderia, através dessa alegria, levar a salvação a qualquer pecador. Quando nós desfrutamos e vivemos a alegria da salvação, automaticamente essa alegria não pode ficar guardada dentro de nós, precisamos transmitir. Agora, o que nós percebemos aqui, nós temos aqui adolescentes, né? As crianças já estão aí sendo ministradas, mas não é necessário ser um adulto para compartilhar a alegria da salvação. Aqui diz que ela era uma menina. E também, queridos, nós não precisamos, supostamente como muitos acham, ter condições favoráveis ou estar dispostos em uma situação de vantagem para que a gente possa partilhar da alegria da salvação. Porque olhando para essa menina, ela não tinha condição favorável a ela. Ela não tinha nada, ela era uma escrava. Ela também não tinha vantagem nenhuma dentro do contexto, vamos dizer, humanamente, socioeconômico falando, para poder compartilhar. E muitas vezes nós achamos que precisamos conhecer, ser formado, ser teólogo, ser PhD na Bíblia. Nós precisamos ter recursos, dinheiro, carro, alguma coisa assim, que nos ajude a testemunhar de Cristo. Não. Nós não precisamos ser adultos, nós não precisamos ter muito conhecimento, nós não precisamos ter condições favoráveis, nós não precisamos ter nada, queridos. Nós só precisamos ter a alegria da salvação dentro de nós. Só isso. Nós precisamos ter essa vida dentro de nós e compartilhar dela. Para que a menina cativa, queridos, naquele momento que ela estava vivendo, se a gente olhar, tudo era diverso, tudo era contrário. Tudo ali na vida dela parece que era situações desfavoráveis para ela partilhar de Jesus. E muitas vezes, queridos, nós estamos tão introspectivos, com tantas coisas, com tantos
supostos problemas nas nossas vidas, gente que está me perseguindo, gente que está falando mal, gente que não sei o quê, e no meio de tudo isso, a gente se esconde, ficamos esperando condições favoráveis. Quando eu estiver melhor, quando eu estiver bem, quando eu tiver dinheiro, quando eu estudar mais a Bíblia, quando isso, quando aquilo. Se você já sabe falar, Jesus ama você e Ele pode ser o teu Salvador, pronto, você já pode falar de Jesus. A alegria da salvação. Esta menina, queridos, ela tinha a presença de Deus em sua vida e era algo que não podia ficar escondido. Era algo que não podia ficar só dentro dela. E ali naquele instante, ao observar o sofrimento de Naamã, ela sentiu o quê? Uma compaixão. Por essa alegria, era algo que tinha mudado a vida dela. Ela disse, se mudou a minha, pode mudar a vida do meu Senhor. E ela disse, eu preciso transmitir isso. E ela se deixou revelar a pessoa de Cristo através da vida dela. Ela sentiu compaixão, queridos, e revelou o maravilhoso poder que poderia salvá-lo e transformá-lo. Queridos, nós temos a alegria da salvação dentro de nós. Percebemos com isso que aqueles que se devotam, aqueles que oferecem, sabe, queridos, a sua existência em um ministério semelhante ao de Cristo, naturalmente conhece o que significa a verdadeira felicidade. Se você já entregou a Cristo a sua vida, os nossos interesses, queridos, as nossas orações, elas vão muito mais além de nós mesmos. Elas vão muito mais além daquilo que nós sabemos, daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. Porque é algo que você desfruta, algo que você vive. Que nós sejamos essa menina que supostamente, às vezes, em condições que a gente acha que são desfavoráveis, queridos, nós possamos usar todas as condições possíveis para anunciar a Cristo, a Deus, e esse Deus mudará a vida das pessoas. Temos a segunda pessoa aqui que é Naamã. Naamã, ele pode experimentar a alegria da salvação e conhecer o maravilhoso poder de Deus que transforma plenamente. Claro que ele pode, todas as pessoas podem, só que neste caso, queridos, ele precisava de alguém que pudesse fazer isso, e esse alguém foi essa menina. Agora, Naamã era o que, como nós dissemos? Um leproso. E olhando hoje, queridos, para um contexto social, humanamente falando, quantos leprosos espirituais não existem? Há muitos leprosos espirituais, escravos do pecado, sofredores, que estão ao nosso redor, ansiosos, desejosos por conhecer a Deus. Por conhecer a Deus. Pessoas que estão dispostas a pagar qualquer preço pela paz. Naamã, depois que recebeu a cura, diz que ele pegou centenas de quilos de prata, de ouro, roupas, e disse, está aqui, eu quero pagar pela minha salvação. Há muita gente hoje, queridos, que daria tudo para ter alegria, para ter paz. Aliás, existem tantos escravos espirituais que estão jogando dinheiro fora, procurando lugares, pagando para ter alguma alegria, algum prazer, algum contentamento, para ter apenas o alívio da sua dor, do sofrimento, para terem dentro de si a alegria da salvação. E nós vivemos numa geração doente, uma geração exigente. Nós percebemos, queridos, que nunca parece que estamos à altura dos padrões exigidos pela sociedade. Ela sempre quer que você vá mais além,
que você possua mais, consuma mais, adquira mais. E nessa sociedade moderna que nós vivemos, queridos, nessa sociedade em que nós estamos passando por ela, nós vemos doenças como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Nós vemos que tudo isso tem levado milhares de pessoas numa busca crédula, acreditando que todas as formas de tratamento podem ajudar, podem resolver as suas ansiedades, depressões, transtornos, doenças nessa sociedade moderna. Em outras palavras, queridos, nós estamos vivendo numa geração leprosa, como Naamã, uma geração cheia de lepras. Estamos na era das terapias. Mas voltemos, queridos, para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ali nós encontramos uma receita infalível para a tristeza e para a ansiedade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos resposta para todas essas coisas que essa sociedade moderna ativou no meio da sociedade. Ontem eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre as redes sociais. Está lá, é um documentário, tem 1 hora e pouquinho. Eu não lembro a palavra que vem antes sobre isso, sobre as redes sociais. Eu gostaria de desafiar todos vocês a se expor a esse documentário. Eu confesso a vocês, eu fiquei assustado. Os próprios criadores, os que desenvolveram Facebook, Instagram, Google e todas essas redes, Pinterest e todas as demais redes, estas pessoas estão nesse documentário fazendo como eu diria assim, me fugiu a palavra, motivando a gente a tomar cuidado com as coisas que a Google, que a Facebook está oferecendo na nossa geração. Queridos, nós estamos numa era em que a sua vida está exposta, não é 10, 20, 30, 100%. Eu fiquei assustado, muito assustado. E eu oriento, aliás eu indico, todos vocês que assistam esse documentário. É muito importante, porque nós vemos as pessoas buscando prazer, alegria, dentro de tantos conceitos e contextos numa geração moderna, e estão se esquecendo de buscar no lugar principal, na palavra. Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela traz saúde. A palavra traz saúde. A alegria da salvação traz saúde. Se você ver aí no versículo 14, nós lemos agora, no versículo 14, aliás eu quero ler com vocês, a Bíblia diz que a pele de Naamã ficou sarada, foi transformada. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Existe um outro texto na palavra que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim: o coração alegre é bom. O coração alegre é bom. Vamos repetir isso? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os... Dá para entender isso? Coração alegre é um remédio. A alegria da salvação é remédio. Agora, um espírito abatido, queridos, é aquela coisa de a gente levantar de manhã já com os ombros assim, ó. A gente tem que levantar com os ombros sorrindo, sabe? Não assim chorando, mas sorrindo.
Aquela coisa da gente levantar com aquela cara de limão, azedo, amargurado. Aqui diz que esse espírito abatido faz secar os ossos. Mas um coração alegre, ele traz saúde, ele é remédio. Isso significa, queridos, que a gente tem que sorrir mais. Pastor, mas agora a gente está usando muita máscara, não dá mais para ver os nossos dentes. Sorria com os olhos. Sorria com os olhos. Olha lá, não estou vendo os dentes do Marcos, mas estou vendo os olhos dele sorrir. Quantas enfermidades hoje, que eles são provenientes de um coração triste, abatido. Deus talvez esteja falando com você que está nos ouvindo aí nas redes sociais, ou vocês que estão aqui no templo, queridos. Estamos passando dia após dia, estamos amargurados, tristes, um coração abatido, e a gente está ficando doente, opresso, angustiado. É só olhar ao nosso redor e nós vamos perceber quantas pessoas têm vivido tristes, derrotadas, pessoas, queridos, desgastadas, infelizes. É um espírito abatido que faz secar os ossos, e nós não precisamos viver com isso sobre a nossa vida, porque nós temos a alegria da salvação. Jesus, Ele é a alegria da salvação. Pastor, mas por que eu estou assim? Porque nós não estamos vivendo e desfrutando da alegria da salvação. Nós não estamos investindo tempo, nós gastamos tempo com tantas coisas, mas não investimos com o poderoso Senhor. Não investimos tempos na oração. Às vezes a gente fica nas redes sociais, às vezes a gente fica jogando videogame, fica fazendo desenhos, fica fazendo tantas coisas, queridos, nesta terra. E isso só está nos entristecendo, abatendo os nossos olhos, nosso espírito vai ficando abatido, porque nós não estamos investindo tempo com o Senhor, com o nosso Deus. Eu estava percebendo, isso não acontece agora, já acontece há muito tempo. Pastora Priscila, vocês sabem, trabalhou vários anos na Boticário, mas parece que o tempo vai passando, a indústria, queridos, de beleza, o investimento, para tentar tirar um pouco da tristeza do rosto das pessoas, como isso tem crescido. Além dessa indústria, nós vemos uma outra indústria poderosa, que é a indústria do entretenimento, nos dias em que nós estamos vivendo, que tem faturado milhões e bilhões, com uma proposta de trazer alegria, ou pelo menos, aliviar o medo e a insegurança do povo. Esta indústria de entretenimento, queridos, fazendo filmes, fazendo tantas coisas para tentar dar um pouco de alívio para as pessoas. Na verdade, o máximo que essas indústrias podem fazer, queridos, na verdade, o máximo que o mundo pode fazer é mascarar a tristeza. Mascarar, mas nunca arrancar a tristeza. O mundo só mascara. Ele coloca uma coberta, uma manta, uma toalha em cima da tristeza do povo, mas não arranca, porque a única pessoa que arranca é Jesus. Eu vou ao cinema, e eu acredito que todos vão, e às vezes a gente vai ao cinema porque quer assistir um filme, alguma coisa que está lançando, ou um filme legal, ou um filme de crianças, ou um filme para a gente sorrir, e você fica com aquela expectativa, alegria, uau, eu vou lá, e aí você vai, assiste o filme, é gostoso, dá umas risadas, e você sai dali. Em muitas ocasiões, você percebe que teve uma alegria momentânea, sai dali, do jeito que entrou, com aquela tristeza talvez profunda, a pessoa sai talvez até mais triste ainda, porque percebe que aquilo é uma ilusão, é fictício, não é realidade. E isso a indústria do entretenimento está fazendo, mascarando. Você hoje vê a Disney Channel, você vê a Discovery, você vê, hoje tem a Netflix, hoje tem tantas outras indústrias, nomes, sendo expostos para mascarar uma tristeza. E muitas pessoas, queridos, têm gastado fortunas na tentativa de apenas experimentar um pouco de alegria, com grandes viagens, com belas viagens, com passeios, com remédios,
com clínicas, tratamentos e etc. E nada disso tem adiantado, porque a verdadeira alegria, ela vem de um coração alegre que está nas mãos do Senhor. Quantos bilhões e bilhões de recursos sendo investido nisso e essas indústrias crescendo. Você sabe disso, percebe como que isso tem sido feito. Mas você percebe uma geração cada vez mais abatida, mais triste. Isso prova que essas coisas não dão certo, que essas coisas não produzem um coração alegre. E um coração triste, querido, só pode ser curado através de uma verdadeira experiência, através de Jesus Cristo. Nada mais. O nosso Deus é um Deus alegre, nosso Deus é um Deus festivo. Estar na presença dEle é agradável, é onde nós encontramos prazer, e dessa forma, queridos, nós saímos da escravidão da tristeza para a luz, para a gente viver, desfrutar de uma vibrante presença de Deus, de uma gloriosa presença de Deus, passar tempo conhecendo Jesus. Jovens, escutem-me, adolescentes, irmãos, todos aqui, passar tempo conhecendo Jesus é conhecer a vida eterna. E quando você conhece a vida eterna, você desfruta do momento atual, da alegria. Então isso significa que nós, diante desse homem glorioso, Jesus, não diante de todas essas coisas que o mundo nos oferece, você sim será cheio de uma plenitude de alegria. De uma plenitude de alegria, e nós passaremos a eternidade desfrutando dessa alegria, uma alegria que vem do Senhor, que é remédio para as nossas almas, que é remédio para os nossos corpos. Quando você assistir este documentário sobre as redes sociais, você vai perceber que nós estamos escravos, pelo perfil seu, que você criou. Por trás de tudo isso, existem pessoas que estão enviando os vídeos, enviando as mensagens, enviando as fotos que você deve ver. Eles programam, você não vê porque você quer ver, você vê porque alguém está programando você para ver o que você está vendo. É tenebroso, você está escravo. E isso, queridos, vai consumindo a alegria de uma população. Você vai ver no documentário adolescentes, que ela faz uma foto, ela tira uma selfie, fazendo uma posição bonita lá, mandando um beijo e posta nas suas redes sociais. E aí começa as pessoas assim, ai que linda, bonita, beautiful, maravilhosa. E faz, enquanto está saindo as postagens positivas, ela está sorrindo, mas de repente chega uma negativa e diz assim, eu estou vendo a sua orelha, uma orelha de elefante, porque o cabelinho dela ficou um pouco assim solto e apareceu as pontinhas da orelha. Quando ela viu aquilo lá, ela começou a ficar triste, 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 e aquilo levou ela a uma depressão. E ali vem uma mensagem sobre o suicídio, onde em tão pouco tempo, só de uma pessoa, que bilhões ou milhões de pessoas podem curtir e ver uma foto sua, e por causa de uma pessoa, ela diz assim, você é feia, ela aceita aquilo, e muitas vezes nós não aceitamos o que o nosso Salvador está dizendo a nosso respeito, que nós somos filho de Deus. É tenebroso, uma geração sendo consumida. Além dessa alegria trazer saúde, a alegria traz beleza, queridos. No livro de Provérbios 15, 13, olha só o que diz esse texto. O coração alegre embeleza. Existe uma versão que diz aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre embeleza o rosto. Por que às vezes o nosso rosto está meio feio? É porque Deus me fez assim, pastor, eu sou feio mesmo de nascença. Não é não. Você é lindo, linda. O que acontece, queridos, nosso rosto está assim feio, porque o nosso coração está feio.
nosso coração não está alegre. E assim como Naamã, hoje, as pessoas dariam tudo o que têm para colocar um pouco de expressividade em suas faces. Nós vemos hoje, nós assistimos hoje, uma banalização, uma verdadeira banalização de cirurgias plásticas que traz à tona a grande crise de autoestima em que enfrenta a nossa sociedade. Meu Deus, meu Pai, pessoas que tentam esconder a sua tristeza colocando um pouco de expressão na sua face, puxa daqui, puxa aqui, puxa ali, diminui aqui, faz não sei o que, enche ali, enfim, nunca se tentou tanto parecer alegre como nos dias que nós estamos vivendo hoje. Clínicas estéticas, queridos, prometem verdadeiros milagres. Você vê aí as propagandas, fórmulas da beleza, a fonte da juventude, massagem para o rejuvenescimento. Fique mais bonito, mais alegre. A indústria farmacêutica ganhando bilhões, bilhões. E enquanto isso, um coração triste, enfermo, tendo dificuldade de aceitar a maneira como a pessoa foi criada, porque ao olhar para ela e ao olhar para ao redor dela, vê as pessoas supostamente diante de indústrias trazendo rejeição ao coração das pessoas. Queridos, quando nós temos um coração curado, um coração alegre, você olha para o espelho, você chega assim diante do espelho, e ele sempre se mostrará alguém bonito como você. Você olha no espelho e fala, uau, que gato. Uau, que cara, sabe, olha assim para o espelho e fala, estou com tudo, acho. Ah, tem um pouquinho aqui, de uma gordurinha a mais aqui, tudo, mas eu vou dar um jeito. Isso aqui não vai, né? Ou o outro fala, poxa, eu estou muito magro, precisava dar uma engordadinha, mas eu vou dar um jeito. Mas você olha em si e fala, que gato, olha que gata, olha que pessoa que Deus criou. Quando você tem um coração curado, você não tem pé grande que nem eu, não tem nariz grande que nem eu. Quando você olha assim para o espelho, pode não ter um fio de cabelo, você olha e fala, cara, que cara cabeludo. Ou vice-versa, seu careca lindo. Queridos, um coração curado faz a gente desfrutar da nossa vida. Quando o nosso coração encontra a verdadeira alegria em Jesus, o nosso semblante é mudado, pois a disposição interior ela reflete na nossa face, no nosso rosto. A disposição interna mostra no exterior. E quando isso acontece, queridos, nós entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que tudo que foi feito por Ele é perfeito, e ponto, acabou. Deus é perfeito, Deus nos criou perfeito. Nós podemos, queridos, até mesmo não nos enquadrar nos padrões de beleza estabelecidos pelo mundo, mas nós estamos plenamente satisfeitos em Deus, porque o nosso coração transborda a alegria que vem de Cristo. Vem de Cristo. Eu quero deixar aqui muito claro que eu não sou contra. Não sou contra, queridos, as pessoas buscarem clínicas, fazer, melhorar a aparência, as coisas. Imagina, eu não sou contra isso. Não que seja errado buscarmos esses recursos que a medicina ou a tecnologia nos disponibiliza. Não, não sou contra.
Aliás, né, se você tem condições, busque, faça, não tem problema. Mas uma coisa eu lhes digo: se nós vamos nos servir dessas coisas, dessas ferramentas, para trazer um pouco de melhora para o nosso físico, a nossa aparência, faça isso. Devemos fazer isso, conscientes de que um coração triste nunca ficará satisfeito após fazer isso. Só isso. Pode usar todos os recursos, mas saiba que isso não trará alegria, felicidade total. Porque eu conheço muita gente que já fez de tudo, levantou aqui, arrumou ali, esticou aqui, pintou ali, colocou não sei o que ali, e você conversa com ela, a pessoa está deprimida, opressa, angustiada, depressiva, num ponto assim de, nem vou liberar aqui. Fez de tudo, mas internamente ainda não teve uma verdadeira alegria eterna, terapêutica, que só é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Olha só o que diz o versículo 15, quando Naamã ele sentiu a alegria de conhecer a Deus, sentindo o poder de Deus na sua pele. Diz assim: depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele, e eis, olha o que ele diz: eis que agora reconheço. Tem versões que diz: agora eu conheço, agora eu me dei por conta que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste servo. Olha o que ele diz: agora eu conheço, agora eu reconheço, agora eu sei. O dia que ele entendeu, queridos, que não era nada exterior que podia trazer a alegria de Deus, ele disse: agora eu sei que o único que pode fazer isso é Deus. O único é Deus. O único é Deus. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós descobrimos a resposta, queridos, para esses dilemas que nos afligem, tudo começa a mudar na nossa vida. A alegria a presença dessa alegria, na verdade, ela está relacionada com a certeza da salvação que nós temos e, consequentemente, a ausência disso é fruto de um pecado. Naamã entendeu que ele só poderia ter essa alegria na salvação em Deus. Irmãos, nós podemos nos cercar de tudo e de todos, mas definitivamente nada terá qualquer efeito sobre o nosso estado espírito. Nada, nada, escute isso, de tudo e de todos, nada, definitivamente nada terá um efeito em nosso espírito, se não for através de Cristo. Só podemos experimentar esta alegria quando nós nos reconciliamos com Deus. Hoje é um dia de reconciliação. Você que está aqui às vezes, querido, seu coração está muito amargurado. Tem tentado desfrutar, viver e ainda não está conseguindo. Falta uma coisa: precisamos transmitir essa alegria. Precisamos liberar essa alegria. A alegria ela não está numa clínica. A alegria não está numa mesa de cirurgia. Muito menos no antidepressivo, como nós vemos hoje. Mas num coração perdoado e transformado por Deus. Quando você perdoa, você recebe alegria interna. Se você se sente massacrado, estou dizendo com vocês que estão aqui, com você que está em casa. Se você se sente massacrado pelo pecado, se você se sente humilhado, vencido às vezes pelo vício, as tentativas já, várias tentativas de tentar mudar e não muda, tento e não muda, agora vai dar e não consegue, por problemas, por incertezas, lembre-se que Jesus, Ele é a água viva que restaura todas as coisas, como Naamã que entrou naquela água, saiu limpo. Jesus é a água viva, Jesus é a única água, assim como Naamã. Experimente hoje a alegria de ser salvo, de ser restaurado. Já estou terminando. O terceiro aqui é o rei de Israel. O personagem, queridos, nesse relato, nós observamos um rei, que mesmo sendo o rei do povo de Deus, ele não conhecia o Deus do povo que ele servia. Um rei
O rei de Israel, queridos, ele é uma das pessoas como muitos de nós hoje. Como assim, pastor? Estamos na igreja, somos reis de Israel, somos reis, temos, está no governo, ele entendia que Deus governava o povo de Israel, e muitas vezes estamos como ele, estamos na igreja, mas não temos certeza da salvação. Estamos na igreja, mas não experimentamos. Estamos na igreja, mas não desfrutamos. Estamos na igreja, mas não vivemos a alegria da salvação. Estamos na igreja, mas não conhecemos o maravilhoso amor de Deus. No entanto, o mais lindo de tudo aqui é que Deus está nos chamando para um despertamento. Um despertamento para quê? Para as belezas espirituais da salvação que são oferecidas por Jesus através da cruz. Isso significa, queridos, é como que se Ele, Deus, estivesse nos chacoalhando e dizendo: acorda para experimentar a plenitude da salvação. Não há tempo para desânimo, não há tempo para egoísmo, não há tempo de viver ou vegetar. Este é um momento de viver intensamente um relacionamento com Cristo. E queridos, a atitude temerosa, como deste rei, a Bíblia diz que o rei diz assim: o quê? Você está mandando este homem a mim? Por acaso sou eu, Deus, para trazer alguma coisa de mudança na vida deste homem? E a atitude temerosa deste rei, a atitude de medo deste rei, é uma advertência para nos despertarmos, queridos, e buscarmos o conhecimento de Deus para a salvação. Se você já passou por uma experiência da salvação, chegou o tempo que nós devemos deixar toda essa paranoia desse nosso mundo e aceitar que eu e você somos o melhor de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus. Nós não estamos aqui apenas para desfrutar e viver, mas também estamos aqui para transmitir a alegria da salvação. Não seja só um rei que governa com título. Não seja só uma pessoa que está na igreja e tem nome de crente, mas seja um rei que, além de desfrutar, além de estar na igreja e ter o título, ele também transmite a alegria da salvação. Seja um rei que viva esses princípios de desfrutar, viver e transmitir essa alegria. Não seja um rei que tenha medo. Não seja um rei que fica acuado, com medo de fazer a obra de Deus. E por último, o profeta de Deus. Neste relato, queridos, nós percebemos Eliseu, um homem de Deus, um instrumento de transformação na vida de Naamã. E este homem, aqui, ele veio para curar uma rejeição que estava sendo vivenciada no coração de Naamã. E este homem, queridos, de transformação na vida de Naamã, além de fazer isso, diz a Bíblia que ele rejeitou qualquer tipo de pagamento ou presente por fazer o que ele estava fazendo. Não fazia porque queria merecimento. Não fazia porque ele queria mostrar. Não fazia porque se ele não fizesse, o pastor dele não ia ver, que era Elias. Porque o Deus dele não viria. Não. Ele estava mostrando de um modo gracioso como Deus salva. Como Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Ele estava mostrando que a alegria da salvação acontece ao pecador que é transformado, ganhando tudo, sem ter nada. Era isso que Eliseu estava fazendo. O pecador pode ganhar tudo, sem eu ter nada. Apenas preciso deixar ser um instrumento na vida desta pessoa. Nós já sabemos, queridos, evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Como é importante, nós sabemos que as boas notícias, elas sempre trazem o quê? Alegria ao nosso coração. Quando nós anunciamos as boas notícias, as pessoas tenham certeza que elas receberão a alegria da salvação. A alegria da salvação. E a boa notícia, queridos, que o Evangelho nos traz, tem um texto de
João 3,16, todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a alegria? O versículo 17, ele fala, João 3,17, ele é muito claro em dizer, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a alegria da salvação que temos que anunciar. Transmitir o quê? Transmitir isso. Deus enviou o seu Filho para que através do seu Filho o mundo fosse salvo por ele. Essa é a experiência pessoal que nós devemos ter ao convidar Jesus para ser parte da nossa vida. Amém, queridos? Eu gostaria de concluir dizendo só uma coisinha. Se você está se sentindo como a menina cativa, uma escrava, às vezes num mundo estranho, num contexto em que a gente está, parece meio trancado, rodeado de pessoas impuras, numa sociedade secularizada, meu conselho é, brilhe. Não deixe essa sociedade ofuscar o seu brilho. Ela estava presa, cativa, sem condições financeiras e outras quer que sejam, mas ela, ao invés de se sucumbir diante desta sociedade, ela brilhou. Queridos, seja uma menina, entre aspas, no contexto cativa, em que diante desse mundo estranho, rodeado de pessoas impuras, num contexto de uma sociedade, quando eu falo impura, eu estou me referindo a todos esses meios tão obscuros que nós estamos enfrentando, uma sociedade secularizada com tantas mentiras. Você vai ver ali, naquele documentário, que para cada mensagem verdadeira que é enviada nas redes sociais, 6 fake news são enviados no lugar, é 6-1. Você imagina isso? Uma verdade e 6 mentiras. É isso que roda no mundo. Lá ele diz, e eu digo isso, nunca compartilhe uma mensagem sem antes saber se ela é verdadeira ou não. Pesquise, vá a fundo. Achei tão gostoso, mexeu com as minhas emoções, vai ajudar fulano. É fake news, não vai ajudar, isso vai trazer mais desespero na vida das pessoas. Brilhe, use todo essa trevas para acender uma luzinha, e você é essa luzinha de Deus ali. Seja esse fósforo no meio disso. Conte às pessoas que há um poder que está acima de todo o poder. Conte às pessoas que Deus restaura. Conte às pessoas que Deus traz alegria. Fale isso a elas. Se você está na igreja, queridos, e ainda não é uma testemunha do poder de Jesus Cristo, se você ainda não se entregou ao serviço do Mestre, hoje é o dia. Esta é a hora de mudar. Deus está nos chamando para transmitir essa alegria da salvação. Deus está chamando eu e você para sermos um instrumento da salvação. É hora de nós sentirmos a maior alegria e desfrutar e viver e transmitir esta maior alegria. Amém, queridos? Se você quer conhecer essa alegria da salvação, talvez aqui ou em casa, ela só virá através de Jesus. Gostaria de convidar alguém aqui no piano, por favor. Só através de Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, gostaria de convidar vocês para se colocar de pé e fizesse uma oração comigo nesta hora. Eu quero essa alegria da salvação. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, com teu sangue, e a partir de hoje, entrego tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ser e ter, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Queridos, existe uma clínica muito especial que eu recomendo, onde na verdade, para nos ajudar nessa caminhada cristã, todos nós deveríamos procurar. Ela se chama Célula. A Célula é uma maravilhosa clínica de alegroterapia. A Casa do Senhor, ela é uma clínica de alegroterapia. Procure uma célula. Você talvez está nos ouvindo e fez essa oração pela primeira vez e ainda não conhece uma igreja. Procure uma igreja. Aí nas redes sociais, nas nossas, você vai ver aí, temos os contatos, você também pode nos procurar. E vocês, irmãos, eu tenho dito e eu vou dizer daqui para frente: venham à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Venham, vamos estar juntos. Queria que você fechasse os seus olhos. Quero orar com você e já convidar o João Carlos, que vai dar alguns recados, terminar o culto. Feche os seus olhos. Desfrutar da alegria e ter contentamento está ligado à compreensão de quem Deus é. E para qual propósito você foi criado. Se você entender quem Deus é para você, e se você entender qual é o seu propósito, ou qual o propósito que Ele quer para você, automaticamente você viverá, desfrutará e transmitirá a alegria da salvação. E eu quero orar por você nesta hora por isso. Pai, revela-se nesta manhã ao coração, ao meu coração, ao coração de cada um que está nos ouvindo nesta manhã. Que nós possamos desfrutar desta alegria e viver esse contentamento a partir de um conhecer, assim como Naamã diz, agora eu conheço que há um único Deus em Israel. Quando nós sabemos que Deus é o nosso Pai, e nós fomos adotados como filhos, quando nós conhecemos essa paternidade, a alegria da salvação, ela é despejada dentro de nós. E além de nós conhecermos essa paternidade, esse Deus, Pai, ajuda os nossos irmãos, ajuda-nos a conhecer o nosso propósito. O que nós estamos fazendo nessa terra, qual o propósito de Deus para com as nossas vidas. Muitos de nós, Pai, podemos estar servindo ao Senhor já há anos, mas vivemos tristes, não desfrutamos da alegria, a religiosidade tomou conta do nosso coração, e aquela alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de transmitir a alegria da salvação foi embora, porque nós perdemos o nosso propósito, Senhor, perdemos a referência de quem nós somos em Deus, e isso tem nos deixado tristes, angustiados, aborrecidos. Espírito Santo, nós queremos concluir essas 3 semanas, Pai, falando sobre esse desfrutar, esse viver e transmitir essa alegria, declarando que isso seja um rema nas nossas vidas, um rema nos nossos corações. Restitui a alegria da salvação a Insegec, São José dos Campos. Restitui a alegria da salvação ao teu povo, restitui a alegria da salvação a todos aqueles que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir através das redes sociais. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por esta alegria da salvação, pela certeza da salvação aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Tremendo, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Está escrito isso em Filipenses 4. Novamente digo, alegrem-se. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Queridos, depois que terminar o culto em si, vocês permaneçam ainda um pouquinho, que ainda o pastor vai falar um pouquinho, tá bom? Depois que encerrar a transmissão, ok? Os jovens, normalmente a gente tem feito os cultos às 5 horas da tarde, 17 horas. A partir do sábado que vem às 18, ok? 18 horas. E a gente está encerrando, né, mais uma Universidade da Vida, né, nessas próximas semanas. Peguei vocês. Tem 4, né? E hoje a gente encerra o encontro, né? Que lindo que Deus está fazendo. E Capacitação Destino, estamos aí, né? A todo vapor, né? Esse ano, estamos aí. Voltamos. Amém? Vamos orar então, queridos? E vamos para casa. Feche seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém, queridos? Receba a paz do Senhor. Amém?